Bom dia, meus irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador. Antes de nós começarmos o estudo propriamente dito, eu gostaria de dar alguns avisos aqui. Queria chamar a Michele. Está preparada aí, Michele? A gente... A paz do Senhor. Eu e Jande, a gente está responsável por esse curso Mulher Única, né? É um curso que eu fiz há uns 10 anos atrás, onde Deus restaurou totalmente a minha vida, assim, em vários aspectos, né, relacionado a mim, enquanto mulher, né? Não enquanto casal, que vai trabalhar também, mas mais a minha postura diante dessa sociedade. Então, eu convido a igreja, na verdade, o pastor divulgou no grupo, né, da Iavé, e graças a Deus, para a honra e glória dele, em 3 dias já estava fechado todas as inscrições. Então, a gente abriu uma turma só para ver como que ia ser o calor da igreja, né, se a igreja ia ter uma aceitação, mas aí foram 16 mulheres, então a gente está abrindo 2 turmas, uma na quarta e uma na quinta-feira. E aí, quem tiver interesse agora, deixa o nome na lista de espera para o próximo semestre, que será em agosto, a próxima turma, em nome de Jesus. Eu peço que vocês venham com o coração aberto, porque Deus, o Espírito Santo, ele trabalha assim, quando a gente vem com o coração aberto e querendo a transformação dele. Porque a gente não transforma ninguém, eu não transformo o Thales não me transforma. Somente o Espírito Santo ele tem esse poder na nossa vida. Então, que vocês possam vir e conhecer esse novo projeto, esse trabalho que a gente está iniciando na igreja. O valor é R$100, ele tem direito a... Presta aí, Murzão. Não, os 2 livros. Aí tem direito a esses 2 livros, né, que está dentro desse valor, e o curso são 3 meses, são 12 semanas. Não vai pagar mais nada fora isso, né? As outras coisas que tem... A gente vai falar que é o lanchinho que a gente sempre faz, né? Porque a pessoa chega do trabalho cansada, então a gente faz um lanchinho antes de começar, para ninguém ficar com fome, né? Aí só vai ser suprido espiritualmente, a fome espiritual, e a física já foi, então ninguém vai ficar preocupado com isso. E só, assim, bem legal o curso, espero que vocês gostem. A gente está muito feliz pelo pastor, né, e pela igreja ter aberto essa oportunidade para a gente, porque o que fala aqui é isso, que as mais experientes, que é o que fala lá em Tito, possa estar ajudando a menos experientes. Não sou muito experiente, ainda preciso aprender muita coisa, mas o que eu aprendi aqui, eu creio que eu posso estar passando para quem está passando pelos mesmos problemas que eu já passei antes e que eu aprendi com o Senhor a como lidar com isso. Então, é esse o nosso papel enquanto mulheres, né? Tá ajudando as menos experientes. Então, que vocês possam estar vindo aí aprender com a gente um pouquinho do que a gente sabe, e a gente também vai aprender com vocês o poucão que vocês sabem. Né? Eu acho que é isso aí, é difundir esse trabalho, tá bom? Muito obrigada, gente. Amém. Glória a Deus. Irmãos, hoje a gente vai dar continuidade à série de sermões. Nós temos falado sobre omissão. Eu, particularmente, à medida que eu tenho estudado e tenho orado a Deus pedindo uma palavra como essa, eu tenho me visto dentro desse cenário também. Então, quando eu prego para vocês, é como se eu estivesse diante de um espelho. Esse é um pecado que todos nós cometemos de maneira rotineira e precisamos encarar isso com a realidade, porque os danos causados pela nossa omissão são muito gravosos. E hoje à noite a gente vai falar sobre as consequências desse pecado na família. Domingo passado nós falamos sobre, de maneira mais geral, escolhemos a figura de Pilatos como grande símbolo da omissão nas Escrituras, mas esse domingo, hoje à noite, nós falaremos sobre um outro personagem bíblico que foi muito omisso dentro de casa, em suas responsabilidades, e como isso trouxe consequências desastrosas para toda a sua família. Então, hoje a palavra vai ser muito direcionada aos pais. Eu tenho entendido, irmãos, que o resgate dessa geração passa pelo resgate da paternidade, da maternidade, dos nossos papéis dentro da nossa casa. Se nós não entendermos que Deus nos chamou
enquanto homens, mulheres, enquanto pais, sacerdotes dentro da nossa casa, a nossa geração não será resgatada. Deus quer resgatar você, as suas atribuições, os seus papéis, a sua vocação também. E eu queria já lançar uma campanha, e também essa campanha direcionada aos pais, tá? Nós já fizemos algumas campanhas de jejum e oração aqui na igreja, mas nenhuma delas tinha como objetivo convocar os pais. Essa é uma campanha direcionada a você, pai e mãe. Ela não é obrigatória, ela é uma campanha realmente onde você está sendo convidado, mas é uma santa convocação. E aí o único objetivo dessa campanha é para que você ore pelos seus filhos. Eu e minha esposa estamos juntos nessa campanha e nós queremos tirar 31 dias de jejum e de oração em razão do Davi. O Davi vai ser o nosso alvo de oração ao longo desses 31 dias e eu queria convidar você para que você fizesse o mesmo. Tirasse 31 dias de jejum e oração em favor do seu filho, em favor da sua filha, tá? Pastor, mas eu não posso jejuar por longos períodos. Tranquilo. Você só não pode jejuar no período que você está dormindo, aí não vale, né? Tem gente que fala, não, vou jejuar de meia-noite às 6 da manhã. Isso não é jejum. Se você pode jejuar apenas pelo período da manhã, faça pelo período da manhã. Se você pode jejuar apenas à tarde, faça à tarde. Se você, por questões médicas, de saúde, não pode ficar mais de 3 horas sem se alimentar, fique então um período de jejum de 3 horas, mas 3 horas ininterruptas mesmo. Tá? A ideia é que você reserve aquele período para consagrar a sua vida a Deus, para jejuar e para orar, dobrar os seus joelhos em favor da vida dos seus filhos. Então não é um sacrifício de tolo que nós estamos propondo aqui. O que nós queremos é que a igreja como um todo esteja mobilizada nessa campanha de oração em favor dos filhos. E o Thales muito bem me lembrou no grupo da igreja ontem, que no mês de maio, por ser o mês da família, também vai ser o mês de oração que a UPH estabeleceu, como semana de oração. Então, nós estaremos como igreja mobilizados durante todo o mês de maio em orar, clamar e pedir a Deus em favor da nossa família, tá bom? Então já fica aí o aviso, fica aí a santa convocação. Esse é o versículo que nós estabelecemos como base, Esdras 8:23, nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Esse texto aqui, se você for lá no contexto, Esdras convoca o povo para orar em razão de uma viagem que eles fariam, e eles não tinham segurança. Então eles estavam numa situação de muita vulnerabilidade, e aí eles oraram pelos filhos, e pelas posses, e pelas famílias. Pediram a Deus que dessem a eles uma viagem segura. E aí o verso 23 diz exatamente isso. Nós jejuamos, oramos e Deus nos atendeu. Deus nos guardou e guardou os nossos filhos e toda a nossa casa. Tá bom? Lembrar que o mês de maio é o mês da família. A gente vai ter uma programação especial também pela salvação e restauração das nossas famílias. Bom, irmãos, esse vai ser o tema da nossa escola bíblica dominical essa manhã. Amnésia espiritual, a pecaminosa tendência que nós temos em nos esquecer quem Deus é e o que Ele faz. E eu louvo muito a Deus, porque as duas palavras que tivemos aqui, tanto a Val na condução da escola bíblica dominical, quanto o presbítero divino que trouxe uma palavra bendita essa manhã, é um direcionamento de Deus. Nós estamos aqui no mesmo espírito, e tanto aquilo que a Val trouxe, quanto aquilo que o presbítero divino partilhou, está muito alinhado com aquilo que nós iremos estudar essa manhã. Então eu gostaria de pedir a você que preparasse o seu coração aí, porque nós vamos falar sobre algo muito importante, algo que diz respeito a todos nós. Essa tendência pecaminosa em nos esquecer de quem Deus é e o que Deus faz, é uma tendência presente em todos os cristãos, em todos os filhos de Deus, em todos os homens e em todas as mulheres. Então, antes de nós lermos o texto propriamente dito, eu queria convidar você para que juntos façamos uma oração e peçamos ao Senhor graça, sensibilidade e um coração aberto para tudo aquilo que Ele deseja nos falar. Vamos orar nesse momento? Eu queria pedir, então, ao seu Antônio Couto, diácono Antônio Couto, que fizesse essa oração
pedindo a Deus que falasse ao nosso coração essa manhã. Amém. Glória a Deus. Vamos lá para o texto base então, irmãos. A gente vai fazer um passeio por vários versículos no livro de Deuteronômio ao longo da lição, mas o texto base são esses 2 versículos aí, é Deuteronômio capítulo 4, Deuteronômio capítulo 4, verso 9 e verso de número 10. Deuteronômio capítulo 4, verso 9 e verso de número 10. Diz assim o texto sagrado: Tão somente guarda-te a ti mesmo, e guarda bem a tua alma, que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Não te esqueças do dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: reúne este povo, e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias na terra, todos os dias que na terra viver, e as ensinarás a seus filhos. Destaco aí, irmãos, nesses 2 versículos, 2 expressões similares, presentes tanto no verso 9 quanto no verso 10. A expressão, não te esqueças, e aí no verso 9 diz, daquilo que você viu, daquilo que você ouviu. E no verso de número 10 diz, não te esqueças do dia em que estiveste perante o Senhor. Então prestem bastante atenção aqui. Em 2 versículos, nós temos a mesma expressão sendo repetida para que o povo conservasse firme e vivo no seu coração a memória de quem Deus era e daquilo que Deus havia feito, dos prodígios e dos milagres que Deus havia realizado. E Deus então, nessa palavra e em tantas outras que existem no livro de Deuteronômio, há uma preocupação latente no livro de Deuteronômio em manter essa memória sempre viva. E como nós hoje vamos falar sobre amnésia espiritual, porque a mim me parece que esse é sempre o problema do povo de Deus. Nós estamos estudando Deuteronômio e Juízes concomitantemente, e Juízes é exatamente um lapso, onde o povo simplesmente se esquece de quem Deus era e do que Deus havia feito. É sobre essa temática que nós vamos caminhar essa manhã. Porque assim como o povo se esqueceu de quem Deus era e do que Deus havia feito, rotineiramente nós também temos essa tendência em nos esquecermos de quem Deus é, do que Deus já fez nas nossas vidas e do que Ele é poderoso para fazer. Às vezes, você nem sai da igreja, você continua em comunhão, você continua servindo a Deus, mas durante a caminhada se instaura no seu coração uma incredulidade tal, que parece que simplesmente você não se recorda do que Deus já fez, dos milagres que Ele já realizou. Então, irmãos, hoje nós faremos nessa manhã um exercício de trazermos sempre à nossa memória aquilo que pode dar sempre esperança ao nosso coração. É manter sempre firme no nosso coração a ideia de quem Deus é e o que Ele faz. Então a minha oração é para que Deus realmente fale ao seu coração e que a sua memória, sobretudo a sua memória espiritual, seja ativada essa manhã. Amém? Vamos lá. Eu queria começar com um conceito básico de amnésia, e eu faço isso com muito temor, porque eu estou diante de alguns profissionais da área da saúde, então se eu cometer alguns equívocos aí, eu vou contar com a assessoria de vocês, tá? A amnésia é um fenômeno psíquico que impede o ser humano de se lembrar de fatos passados, sejam eles antigos ou recentes. Todos nós temos lapsos de amnésia. Todos nós nos esquecemos de algumas coisas e outras importantes até. Por exemplo, qual o marido que não se esquece de algumas datas importantes? E aí,
quando acontece aquela pergunta que faz esfriar a espinha, né? Quando a esposa chega, amor, você não lembra que dia é hoje? A gente já faz aquela busca desesperada na nossa consciência e no nosso inconsciente para tentar vasculhar e encontrar uma data importante. Então, todos nós somos surpreendidos por momentos assim de amnésia, lapsos, mas a amnésia, do ponto de vista da ciência, ela é uma patologia, e existem pessoas que, de fato, por um problema psíquico, simplesmente perdem a sua memória, seja ela recente ou seja a sua memória mais antiga, mais anterior, né? Nós convivemos com muitas pessoas, algumas delas portadoras de enfermidades, né? Existem algumas enfermidades que fazem isso, que danificam determinadas áreas do cérebro, onde compromete o armazenamento de algumas informações e de algumas lembranças. Por exemplo, a questão do próprio Alzheimer, né? Eu convivi muito próximo do pai do pastor Pereira, que veio a óbito há alguns anos atrás, e ele tinha Alzheimer. E uma das coisas que o Alzheimer faz não é apenas apagar a memória, mas também tirar o senso de tempo. Às vezes o pai do pastor Pereira trazia lembranças da sua juventude como se ele estivesse vivendo naquele momento. Então ele estava lá na casa dos 87, 88 anos, e ele falava, eu preciso sair agora porque eu tenho que buscar o meu cavalo, que está amarrado na árvore, né? Então, além de deletar algumas memórias, trazia para o presente fatos do passado, e a pessoa se sentia completamente desconectada, tá? Quais são as causas da amnésia? Ela pode ser uma enfermidade, é isso que eu estou falando agora, pode produzir uma lesão grave em regiões no cérebro que são responsáveis por criar ou armazenar a memória, ou pode ser um acontecimento traumático, que produz um esquecimento como uma forma de amenizar o sofrimento psicológico sofrido. É muito comum pessoas que são vítimas de assalto, ou pessoas que passam por situações traumáticas, como violência, inclusive violência sexual, essas pessoas simplesmente deletarem ou empurrarem para o nível da inconsciência aquelas lembranças. E a pessoa simplesmente não se lembra mesmo. Freud, inclusive, vai dizer que o sofrimento é tão grande que a pessoa lança isso no inconsciente porque ela não dá conta de lidar com aquela realidade. É algo tão sofrido para ela que, como um mecanismo de defesa mesmo, o próprio corpo, ou a própria estrutura psíquica pega aquela memória, pega aquela lembrança e joga no inconsciente. E ela não se recorda. Mas isso vai acabar virando uma patologia, porque isso volta depois. Acho que a Mariluza pode falar com isso com mais propriedade. Se não, querida. Pronto, é capacitante mesmo, né? Imagina você está sentado aqui e de repente você simplesmente não sabe como veio parar aqui. Quem te trouxe, quais foram os eventos que desencadearam a sua vinda para cá. É algo que realmente deixa a pessoa fora de si, né? Então, irmãos, esse é o conceito que nós temos aí na área médica, na área da saúde. Acredito que até aqui nós estamos falando algo que vocês já sabem, que é do conhecimento comum de todos. Eu estou apenas trazendo a fim de nós construirmos um conceito e a partir dele então caminharmos. O que seria então a amnésia espiritual? Se o propósito hoje é nós falarmos sobre a amnésia espiritual, vamos tentar construir um conceito sobre isso. Em razão do pecado que contamina a mente e o coração, nós nos esquecemos do que já vimos, do que vivemos, do que lemos e daquilo que ouvimos. Corremos o risco de nos esquecermos de nossa própria identidade enquanto filhos de Deus. Todos nós, irmãos, passamos pela cruz, fomos salvos. Tivemos na nossa própria vida a realização do maior milagre que pode acontecer, que é o milagre da salvação. Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós experimentamos na nossa própria carne
as experiências reais e os frutos visíveis do que é uma conversão. Você foi eleito, regenerado, vocacionado, toda a obra de Cristo, essa obra maravilhosa, espetacular, ela aconteceu na minha vida e na sua. E Deus então fez um grande milagre nas nossas vidas. E depois disso nós passamos a caminhar a nossa vida cristã. E à medida que nós vamos caminhando, os problemas vão acontecendo, as dificuldades se apresentam diante de nós, e às vezes a gente se esquece de quem Deus é, de quem Deus nos transformou, do que Deus fez nas nossas vidas. Isso é o que eu chamaria de amnésia espiritual. E aí eu pergunto, por que nós temos essa tendência em nos esquecermos tão facilmente de quem Deus é e do que Ele faz? Por que vocês acham que essa é uma tendência presente em todos nós? Alguém disse o pecado. Marista? Eu diria, pastor, que exatamente em função daquilo que o próprio Divino falou na pastoral, né? Uhum. Porque muitas das vezes a gente quer que Deus faça. Eu penso que nós estamos caminhando muito bem aqui. Eu acho que o coração, o pecado que mora no nosso coração faz isso conosco. A incompreensão que nós temos, tem muita gente que tem muito tempo de igreja, mas nunca alcançou a maturidade. O que tem de gente antigo na igreja, mas é imaturo na fé, né? Essas questões também que a irmã acabou de destacar, quando a gente perde o foco na caminhada, a gente passa a olhar para as circunstâncias, tudo isso vai gerando em nós um esquecimento, né? Um esquecimento. Deuteronômio, gente, ingratidão também. Deuteronômio, gente, é um livro para lembrar. Um dos objetivos, o pastor Wesley falou um pouquinho sobre isso no domingo passado, um dos objetivos do livro é exatamente esse, é lembrar o povo. Lembrem-se vocês que o livro foi escrito às margens da terra prometida. O povo ia entrar, antes de entrar, Moisés sabia que não passaria o Jordão, ele reúne o povo e diz, olha, eu tenho um sermão para pregar para vocês. E é um sermão de 5 tópicos. Moisés era meio batista, e aí ele pregou um sermão com 5 pontos, é o livro de Deuteronômio. Depois que ele conclui o sermão, ele sobe para o Monte Nebo, morre, e o povo então segue a sua jornada para a terra prometida, tá? Então o que Moisés faz no livro de Deuteronômio? Ele repete a lei, ele repete os ensinamentos. A ideia é, depois de 40 anos caminhando no deserto, é provável e é possível que o povo tenha esquecido de muitas coisas. Então o objetivo do livro é o quê? Lembrar o povo, trazer à memória os ensinamentos. Então eu não trouxe uma lista exaustiva, tá? Eu trouxe apenas alguns versículos, como isso é presente no livro de Deuteronômio. Olha só, não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto. Não te esqueças do dia em que estiveste perante o Senhor. Guardai-vos e não vos esqueçais. Guarda-te para que não te esqueças do Senhor. Lembrar-te-ás do que o Senhor teu Deus fez a Faraó. Recordar-te-ás. Guarda-te, não te esqueças do Senhor. Antes, lembrarás do Senhor teu Deus. Se te esqueceres do Senhor teu Deus, lembrai-vos e não vos esqueçais. Eu peguei aqui só do capítulo 4 ao capítulo 9, o quanto essas expressões se repetem. Se você for ler o livro inteiro, você vai perceber que a cada capítulo existem pelo menos 2 ou 3 vezes essa expressão. Lembrem-se, não se esqueçam, não se esqueçam jamais. Mantenham vivo na memória de vocês o que Deus fez. Lembra de onde vocês saíram. Lembra o que Deus realizou no Egito, o que Deus fez no deserto. Olhem para o passado de vocês e vejam os milagres que Deus realizou. Então o livro de Deuteronômio é um livro de lembranças. É um livro de recordações.
Eu queria fazer uma ilustração aqui, apenas para que vocês tenham uma noção de como isso é importante. A nossa geração hoje perdeu essa ideia de recordações, mas a nossa geração, o pessoal aí da década de 80 para trás, sabe o que eu vou falar agora com muita propriedade. Todos nós temos aqueles álbuns. Hoje não se revela mais fotos. Por exemplo, eu estou com um problema na minha máquina, eu estou com quase 8.000 fotos do Davi que eu não revelei. E aí, para tirar alguma foto hoje, eu tenho que deletar, e aí eu entro numa crise, né? Que eu preciso deletar uma foto, e eu não tenho coração para fazer isso. A gente não revela mais nada hoje. Mas, quando eu vou à casa da minha mãe, uma das coisas bacanas de fazer ali é que minha mãe tem um baú de fotografias. E às vezes eu pego aquelas fotografias e olho, e eu nem me lembrava mais daquela festa, daquele aniversário, daquele dia feliz, das travessuras que eu fiz com os meus primos, daquele dia que eu até tive que apanhar por conta disso ou por conta daquilo. Mas são lembranças. E essa é uma geração que perdeu esses marcos. Essa geração presente hoje, gente, só se lembra quando o Facebook coloca lá na timeline uma recordação de 1 ano ou 2, porque se não fizer isso, nem isso se recorda. Então nós realmente vivemos, o presbítero Anderson Júnior falou sobre isso lá no acampamento, numa sociedade líquida, sem consistências. Uma sociedade descartável, onde tudo é descartável, inclusive a nossa história. Nós precisamos, irmãos, entender que é muito importante, e os pais precisam fazer isso, conservar na memória dos seus filhos a história da família, a história familiar. O livro de Deuteronômio é um grande ensinamento quanto a isso. Nós precisamos lembrar sempre do que Deus fez, de quem Ele é e de onde Ele nos tirou, de quem nós éramos, quais eram as nossas origens, de onde nós viemos. Historicamente, irmãos, Deus sempre se valeu de recursos didáticos e pedagógicos para manter viva a memória do seu povo. Deus sempre, ao longo da história de Israel, vai realizar algumas coisas, e o objetivo daquilo que Deus estava fazendo não era simplesmente levantar um monumento ou criar uma tradição, mas é para que aquilo que foi instituído servisse como um marco na memória do povo. Eu queria que vocês me ajudassem na leitura desses textos aí, tá bom? Eu vou pedir ao presbítero divino que leia Números 15 e 39, a irmã Lília que leia Êxodo 17, 14, a Raquel, Êxodo 28, 12, a Bruninha, Josué 4, 7, a minha irmã Cláudia, Josué 24, 27 e a irmã Divina, Lucas 22, 19. Podemos nós? Vamos lá? E as vozes estarão ali para que, vendo-as, os lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. Irmãos, esse texto é interessante, porque o texto diz que nas franjas ou nas costuras ali das vestes do sacerdote, deveria ter fragmentos da palavra de Deus. Então imaginem vocês se nós vivêssemos isso hoje, né? Eu vou vir aqui pregar, e aí ao invés de vocês olharem e ver um bolso aqui, vocês veriam um versículo bíblico aqui. Ao invés de ter um botão aqui, tinha um mandamento aqui. A ideia era exatamente essa. Para que o sacerdote, quando vestisse a sua roupa, ele olhasse para si e se lembrasse dos memoriais, de que a conduta dele deveria se basear ou se estruturar a partir daquilo que a palavra de Deus havia estabelecido para ele. Então isso estava presente, era uma ordenança. A veste sacerdotal deveria ter fragmentos da palavra de Deus para que o sacerdote olhasse e se lembrasse.
Vamos lá? Êxodo 17, 14. Então disse o Senhor a Moisés: escreve Um livro para memória, para que o povo não se esqueça. Para que o povo não se esqueça. Êxodo 28, 12. porás as duas pedras nas ombreiras da escola sacerdotal, por pedras de memória, aos filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre ambos dos seus ombros, para memória diante do Senhor. Irmãos, haviam duas pedras que o sacerdote carregava sobre si. De um lado, ficava uma no ombro, outra no outro. Em cada pedra tinha 6 tribos escritas. Ele carregava as 12 tribos nos ombros. Se a gente fizer uma interpretação alegórica sobre isso, né, a gente vai perceber que o sacerdote precisava carregar de fato a nação sobre os seus ombros e trazer o povo de Deus sobre si, para que ele não se esquecesse de que ele representava aquela nação, de que ele representava o povo. Quando ele estava diante de Deus, ele não estava ali para falar sobre os seus próprios interesses. Ele estava ali para o povo, para representar o povo, para interceder pelo povo, né? Então é para que ele não se esquecesse, ok? Josué 4:7. Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. O que Josué faz quando ele atravessa a terra, quando ele atravessa o Rio Jordão? Ele diz assim: nas gerações futuras, pode ser que quando se conte essa história, o povo não acredite. Então o que a gente vai pegar? Vamos pegar uma pedra do fundo, porque eles passaram, o rio se abriu, e aí era piso. E aí eles pegaram aquelas pedras lá do fundo do rio e levaram para a margem. E fizeram daquelas pedras um memorial, para que ninguém duvidasse, para que todas as pessoas que fossem ao Rio Jordão se lembrassem, um dia essas águas se abriram quando Josué passou por elas junto com o povo para entrar na Terra Prometida. Então a ideia não era levantar apenas um memorial, era manter a consciência do povo viva, de que Deus havia feito um milagre, de que eles não podiam esquecer nunca daquilo que Deus realizou. Ok? Josué 24, 27. Isso mesmo. Esse capítulo é aquele capítulo que nós conhecemos, onde Josué faz uma pergunta para o povo: ó, chegou a hora de vocês se decidirem. Vocês vão servir a Deus ou vocês vão servir aos falsos deuses? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aí o povo diz: não, a gente vai servir a Deus também. Aí Josué: ótimo, vou pegar essa pedra aqui, e essa pedra então vai ser uma testemunha, porque essa pedra ouviu o que vocês disseram, e ela vai servir de testemunho para gerações futuras, de que nesse dia a nação inteira fez um pacto de que serviríamos ao Senhor, ok? Último texto aí, Lucas capítulo 22. Tomando o pão, tendo dado graças, o partiu-lhes e deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Jesus também, ao instituir a Santa Ceia, o objetivo de Jesus também era esse. Não era apenas estabelecer um ritual, gente. A gente transforma os memoriais de Deus em rituais vazios. Mas a ideia da ceia não é que a Santa Ceia se transformasse num ritual a ser repetido, mas é um memorial, para que o povo nunca se esquecesse. A gente só se reúne aqui porque Cristo morreu por nós. Nós não temos mérito algum. Nós não podemos nos vangloriar em nada. Tudo foi Jesus quem fez. E Ele diz para que nós o fizéssemos isso em memória dEle. Ok? Então a intenção de Deus é sempre essa.
é utilizar recursos didáticos e pedagógicos para manter viva a memória do seu povo, para que nós nos lembremos sempre e nunca nos esqueçamos de quem Deus é e do que Ele faz. Quais são as causas da amnésia espiritual? E aí eu queria entrar aqui em 2 pontos que eu julgo cruciais, que provocam isso em nós. E à luz do texto de Deuteronômio, foi exatamente isso que causou no povo uma amnésia espiritual. A primeira causa que eu vejo da amnésia espiritual é a bonança e a prosperidade, isso que o Divino está colocando. E eu queria que nós abríssemos rapidinho, lá em Deuteronômio 6, de 10 a 12. Eu vou fazer a leitura, os irmãos acompanhem, e depois a gente vai para o capítulo 10, o capítulo 8, leremos do verso 11 ao 18. O capítulo 6, do verso 10 ao 12, diz assim: Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra, que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria, grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de tudo o que é bom, casas que não encheste, e poços abertos que não abristes, vinhais e olivais que não plantastes, e quando comeres e te fartares, guarda-te, para que não esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Vamos agora ao capítulo 8, versos 11 a 18. O texto diz assim: Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que, depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de multiplicarem os teus gados, os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata, o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com um maná que teus pais não conheciam, para te humilhar e te provar, e afinal te fazer o bem. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, que é Ele que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Irmãos, preste muita atenção no que eu quero dizer a vocês agora nessa manhã. Para muitos cristãos, não para todos, mas para muitos cristãos, a pior coisa que pode acontecer é a prosperidade. Deus estava alertando o povo. O povo saiu de uma situação miserável, de escravidão, de opressão, sofreram no deserto. O próprio Deus descreve o cenário, com serpentes abrasadoras, um lugar quente, sem água, mas Deus os provou ali, e Deus os supriu ali. E Deus sabia que quando o povo chegasse na terra prometida, o povo ia morar em casas que eles não construíram. Iam comer o fruto de árvores que eles nunca plantaram. E Deus estava se falando assim: pode ser que quando isso vier a acontecer, quando vocês se fartarem, o coração de vocês se elevem, e vocês digam: vejam como meu braço é poderoso. Veja como eu sou forte e adquiri riqueza. Deus estava falando que uma das coisas que poderiam acontecer, e de fato aconteceram, é que quando o povo gozasse de prosperidade e de bonança, o povo ia se esquecer de Deus. E o povo realmente se esqueceu de Deus. Existem pessoas, irmãos, que simplesmente vivem uma vida sem qualquer tipo de compromisso. Quando a conta está bem, quando a saúde está em dia, quando tudo está bem.
O texto está nos falando que um dos grandes perigos para a nossa vida são esses dias de prosperidade, de bonança. É por isso que eu disse que a palavra do presbítero divino foi uma palavra muito bendita e muito alinhada com aquilo que nós gostaríamos de falar essa manhã, porque é exatamente isso que causa amnésia em muitas pessoas. Como a irmã Zenaide pontuou, a pessoa se torna tão autossuficiente que já não mora mais no coração dela a gratidão. Ela se percebe ser uma pessoa acima da média, e sou eu mesmo, sou eu que faço e aconteço, olha como eu sou bom. E a pessoa não percebe que ela era escrava. Eu sou um amante do futebol, eu gosto muito de futebol, e tem um rapaz que, curiosamente, tem o mesmo nome que eu, Daniel Alves, hoje é lateral direito do Paris Saint-Germain. E eu li uma entrevista dele, que ele deu ao Fox Sport, e ele disse assim, ele hoje é o jogador em atividade, o Alisson sabe disso, em atividade, com o maior número de títulos. Ninguém ganhou mais do que ele. Só para vocês terem uma ideia, ele tem acho que 32 anos, ele já foi campeão mais de 37 vezes. Ok? Então, E ele foi um rapaz que saiu aqui do interior da Bahia, passava uma fome danada. E ele disse que no dia em que ele disputou a final da Champions League, antes de entrar no estádio, ele começou a chorar, e não era de medo. É porque ele disse que naquele momento ali, o estádio lotado, ele vivendo o apogeu da vida dele, ele se lembrou do interior. E ele disse assim, de onde você veio e aonde Deus te trouxe. Não sei se ele é crente, não sei qual é a fé dele, mas naquele momento onde ele podia confiar nas suas habilidades, nos seus talentos, ele lembrou de casa, do sertão, da fome que passou. Às vezes, gente, é esse exercício que nos falta. Existem muitas pessoas que estão no ápice da ascensão profissional e elas olham para si e se percebem pessoas talentosas e ficam cheias de si, o ego fica inflacionado e a pessoa simplesmente não tem capacidade de olhar para trás, dar uma olhada no retrovisor da vida e perceber de onde Deus a tirou. É por isso que o grande perigo das nossas vidas, o que causa uma amnésia profunda no nosso coração e na nossa fé, é que quando muitos, não digo todos, mas quando muitos passam por dias de bonança e de prosperidade, essas pessoas simplesmente se esquecem de Deus. Ou continuam servindo a Deus, mas de maneira superficial. Ok? Quais são as lições importantes que nós tiramos dessas duas porções aí? Deuteronômio capítulo 6 e Deuteronômio capítulo 8. A prosperidade na vida de um cristão maduro, aliás, irmãos, de um cristão imaturo, pode gerar esquecimento de Deus. O presbítero divino falou sobre isso aqui. Não que Deus não tenha prazer em abençoar o seu povo, mas deixa eu ser honesto com você. Existem pessoas que simplesmente não podem prosperar. Não podem. Porque Deus, na sua infinita sabedoria e graça, sabe que no dia em que abençoar financeiramente essa pessoa, é o que a pessoa precisava para cair fora. Eu já vi muitas pessoas, o Alex estava falando ontem sobre o concurso aqui, eu já estudei muito para concurso, eu já vi colegas meus dentro da igreja fazendo campanha, orando, pedindo a Deus, conseguiu, hoje está fora da igreja. Hoje está fora da igreja. Existem bênçãos que se transformam numa maldição na vida daquela pessoa. Melhor seria se Deus nunca tivesse dado. Pelo menos a pessoa estaria gemendo, clamando e chorando, mas nos pés do Senhor. Hoje a pessoa está deitando berços esplêndidos a passos largos para o inferno.
Então, irmãos, a imaturidade, e aí falamos um pouquinho sobre isso no início, né? A imaturidade de alguns cristãos e de alguns irmãos simplesmente se apresentam como o grande óbice para a prosperidade, para algumas bênçãos, porque a pessoa simplesmente não tem maturidade para lidar com aquilo. A segunda lição importante: a prosperidade na vida de um cristão imaturo pode gerar autossuficiência e arrogância. Quantas pessoas não se tornam assim? Porque prosperaram, porque agora tem um carro melhor, uma casa maior, tem um salário grande. Eu venho de uma realidade, eu morava em Santa Maria, e lá poucas pessoas tinham carro na hora de ir para a igreja. Pouquíssimas pessoas tinham carro. E eu me recordo que há 12 anos atrás, assim, a cidade não era asfaltada, então quando chovia era um caos as pessoas irem para a igreja. E eu me recordo de uma pessoa particularmente, que um dia, e aí assim, as poucas pessoas que tinham um carro na igreja se sensibilizavam e levavam as pessoas para casa, especialmente senhoras, idosas, crianças, né, enfim. E aí teve um irmão uma vez que trocou de carro e antes do culto terminar, ele e a notícia que recebemos o carro era novo, as pessoas não podiam lambear o carro. Percebam, irmãos, isso. O que Deus te deu não é para você. Não é para você. Nada do que você tem é teu. Deus não te deu uma procuração de nada. Tudo é dele. Tudo. Tudo é dele, tudo é para a glória dele, tudo é dele, tudo pertence a ele. É como a questão do dízimo que a gente precisa, inclusive, rediscutir aqui na igreja. Existem pessoas que acham que assim, eu vou pegar meus 10%, dar para Deus, e os 90% eu gasto como eu quero. Não é assim que funciona, irmãos. Deus não é dono de 10% do seu salário, Deus é dono de tudo, inclusive o que você veste agora é dele. A questão do dízimo é uma questão de fidelidade para a manutenção da casa do Senhor, para a assistência daqueles que vivem da obra. Mas isso não significa que você precisa ser responsável na entrega dos seus dízimos, das suas ofertas, e irresponsável na administração daquilo que Deus conferiu a você para que você administrasse com sabedoria. Então a pior coisa que pode acontecer na vida de muitas pessoas é a prosperidade e a bonança. Ok? Então, essa é a primeira lição que nós extraímos desse estudo aqui. O que provoca a amnésia espiritual em muitas pessoas? Em muitos casos, a bonança e a prosperidade. Uma outra causa de amnésia espiritual é a tribulação. Tá? E aí parece um paradoxo, né? Mas assim como algumas pessoas não estão preparadas para serem abençoadas, existem tantas outras pessoas que não estão preparadas para serem provadas. Né? Então vamos a Deuteronômio capítulo 8, versos de 1 a 5, diz assim o texto sagrado: Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno para que vivais e vos multipliqueis e entreis na terra e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento dar a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou, ele te deixou ter fome, ele te sustentou com um maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina o seu filho, assim te disciplina o Senhor Deus. Veja, irmãos,
esse capítulo 8 aqui, Deus está explicando ao povo os motivos da provação, os motivos da tribulação. E Deus então está dizendo, olha, tudo que eu fiz com vocês, as provações, as tribulações, é porque eu amo vocês, é porque eu me importo com vocês, e como um pai disciplina o seu filho, é assim que eu estou disciplinando vocês. Eu deixei vocês 40 anos sem comprar roupa, imagina isso para uma mulher. Eu deixei vocês 40 anos sem trocar a sandália, um milagre se realizou ali, irmãos. A roupa não se gastou, a sandália não se gastou, nada. Passaram 40 anos com calçado novo, com roupa nova, sem precisar trocar. E Deus estava falando ao povo, eu fiz tudo isso porque eu queria humilhar vocês, eu queria provar vocês. Eu gosto da palavra humilhar, eu não sei se vocês sabem, mas do ponto de vista epistemológico, a palavra humilhar, ela tem a sua raiz na mesma palavra tapete. O que você faz num tapete? Pisa. Às vezes até limpa os pés. Alguém que está sendo humilhado é alguém que está sendo literalmente pisado, provado, esmagado. É isso que Deus estava fazendo com o povo. Porque Deus estava dizendo assim, olha, se existe algo que revela o coração das pessoas, é a provação, o deserto. O deserto. E curiosamente, irmãos, aquela geração inteira foi sepultada, porque aquela geração não conseguiu lidar com as tribulações. Não conseguiu lidar com as dificuldades. Eles foram provados, mas eles não foram aprovados. Toda aquela geração foi reprovada. Então perceba, há um grande perigo quando a bonança se instaura, quando a prosperidade se instaura. Mas há um grande perigo também quando a tribulação vem. Porque se você não tem raízes profundas, se você não é um cristão suficientemente maduro, nem os dias de alegria te trazem para perto de Deus, nem tampouco os dias de tristeza te aproximam da cruz. Eu trouxe uma figura aqui interessante, eu vi essa imagem ontem na internet, achei interessantíssima. Tipos de crente, né? Crente revelação, crente não sei o quê, aí tem esse crente aí, o 190, aquele que só busca a Deus em situações de emergência. Existem muitas pessoas que são assim. Às vezes só se aproximam de Deus na hora da dor, na hora da angústia. Mas existem outras pessoas que são exatamente o contrário. Não podem ser desapontadas, que elas vão embora. Se Deus as contrariar, elas não aceitam. Se Deus, como a irmã Lília falou, se Deus não fizer do jeito dela, do jeito que ela quer, do jeito que ela espera, essa pessoa simplesmente se decepciona com Deus e vai embora, vai viver o mundo. Então a questão, irmãos, não é se você está passando por dias de bonança ou por dias de tempestade. A questão é se você serve a Deus pelos motivos reais e verdadeiros. Se a sua fé é realmente madura, para como Paulo, eu sei, tanto sei estar honrado como humilhado, tanto tenho experiência de fartura quanto de escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Nós usamos esse versículo de maneira muito errada e triunfalista. Paulo não está falando sobre uma vida só vitória, 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 nada disso. Ele está dizendo que até na derrota ele é vitorioso. Até quando não tem nada, ele está feliz, alegre e satisfeito com Deus. A questão não é se você tem ou se você perdeu. A questão não é se você está cheio de saúde ou se você está enfermo. É o seu coração. É isso que está sendo dito em Deuteronômio capítulo 8. Deus queria saber o que estava no teu coração.
se você guardaria ou não os mandamentos dele. Convicção. Falta-nos isso. Quais são as lições importantes que nós podemos extrair? Eu vou caminhando para a minha conclusão aqui. A tribulação na vida do cristão imaturo pode gerar decepção e esfriamento. Lembra da parábola do semeador? A Bíblia diz que teve uma semente que caiu num solo rochoso, chegou até a germinar, deu frutos inclusive. Mas como não tinha raízes, logo morreu. Existem cristãos que são assim. Até dão frutos. Por um tempo ficam verdes, mas como não tem raízes, as provações da vida sufocam, matam, e ela simplesmente deixa de existir. A tribulação da vida no cristão imaturo pode gerar incompreensão e, consequentemente, um distanciamento. Eu acho que o grande exemplo de incompreensão na Bíblia que nós temos é o caso de Jó. Jó ele foi provado como nenhum outro homem foi provado na face da terra. Mas a incompreensão de Jó não levou ele para distante de Deus. Aliás, Jó conclui o seu livro dizendo: eu falei sobre coisas que não sabia, coisas maravilhosas demais para mim. Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó termina a vida dele sem entender nada do que aconteceu. Nós entendemos porque nós estamos do lado de cá. Mas Jó, que está no meio do redemoinho, no meio da tempestade, ele não sabe por que ficou doente, por que ficou pobre, por que perdeu os filhos, por que a esposa quase enlouqueceu. Jó é um exemplo, irmãos, de homem fiel quando era rico e um homem fiel quando foi pobre. Jó é um exemplo de um homem maduro, que nem a tribulação tira ele da presença de Deus e nem a riqueza afasta ele de Deus. Jó é temente a Deus nos dois momentos da sua vida. José é um outro exemplo disso. José, há dois momentos na vida de José: riqueza e muita riqueza, pobreza e muita pobreza. Ele deixou de ser o filho predileto, cheio de prerrogativas e privilégios dentro da casa de um pai rico, se tornou um escravo, depois se tornou um prisioneiro, passou as piores privações que alguém pode passar, mas o que você encontra é um menino fiel a Deus em qualquer momento da sua vida. Irmãos, fique para nós essa lição. Não nos esqueçamos de Deus nunca, nem de quem Ele é, nem do que Ele fez, e principalmente de onde Ele nos tirou. Você que vive dias de bonança, glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus pelos seus bens, pelo patrimônio que você construiu, por esses dias benditos que você está vivendo, glória a Deus. Mas não deixe essas coisas elevarem o teu coração, não. Lembre-se que você é um miserável pecador e nada mais do que isso. O que você tem é graça de Deus. O que você tem é empréstimo de Deus. Você que está passando pela provação, e aí falo ao coração daqueles que passam dias difíceis agora. Aqueles que estão no deserto, sendo humilhado, provado, pisado. Lembre-se, esse é um tempo de se achegar ainda mais a Deus, de buscar ainda mais o Senhor, de ser fiel até o fim. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te fez andar na terra do Egito esses 40 anos. Ele te humilhou, te provou, para saber o que estava no teu coração. Esse é o momento de você revelar o coração para Deus, e de você mostrar para Deus que você não o serve pelos bens que Ele te deu, nem pela prosperidade que Ele te abençoou, mas você o serve simplesmente pelo que Ele é.
Nunca, irmãos, nos esqueçamos disso. Quero dar aqui um remédio para a amnésia espiritual e fecho com isso, tá? Pastor, existe alguma maneira, existe algum antídoto, algum remédio que eu posso tomar para que eu não me esqueça? Tem. Doses diárias da palavra de Deus. Deuteronômio 6, de 6 a 9, vai dizer isso, a gente não vai ler, vai ficar para casa. Deus está dizendo assim, fale com o teu filho e com a tua família a palavra sempre. Coloque isso como lembrete nos umbrais da tua casa, nas portas, por onde você for, pregue versículos, para que esses versículos tragam sempre à sua memória quem você é e de onde Deus te tirou. Uma das maneiras mais práticas de nós conservarmos firmes na nossa memória quem Deus é, o que Ele faz e quem nós éramos, é tomar doses diárias da palavra de Deus. Outra coisa que você pode fazer, um comparecimento frequente à casa de Deus. Existe algo, irmãos, no livro de Deuteronômio que a gente passa desapercebido. Deus havia instituído 3 grandes festas em Israel e não tinha esse negócio de que está doente, não. Assim, era uma obrigação, né? Deus havia falado, todo varão deve comparecer diante de mim nessas 3 ocasiões. Então haviam 3 festividades em Israel em que o povo deveria ir à casa do Senhor. Então o que Deus estava dizendo? Vocês precisam estar em adoração, estar juntos, no momento de comunidade, de comunhão, né? Vir à igreja e de maneira frequente, não esporádica, de maneira frequente, é algo que mantém a nossa memória sempre ativa. Porque quando a gente está em culto, em celebração, a gente está sempre lembrando, a gente está sempre orando, a gente está sempre partilhando, ouvindo testemunhos, sendo alimentado, sendo abençoado, enfim. Então esse é um remédio muito bom para que a gente nunca se esqueça de quem Deus é. Manter vivo na memória o lugar de onde Deus nos tirou. Deuteronômio 7, de 6 a 8. Esse deveria ser uma expressão nos lábios de todo judeu, de todo israelita. Deus nos tirou da terra do Egito, onde éramos escravos sob a poderosa mão de Faraó. Quando se celebrava a Páscoa, papai, por que nós celebramos a Páscoa? Porque um dia nós fomos escravos no Egito e Deus nos livrou de lá. Okay? Então sempre devemos nos lembrar de onde Deus nos tirou. Nós precisamos, irmãos, isso vai ficar para a próxima, senão se a gente entrar nesse assunto aqui, tem muito pano para manga. Não esqueci não, pastor. Eu decidi não entrar, porque se eu entrar... Eu trouxe esse versículo aí para a gente encerrar, mas eu estou tomando ômega 3. Minha esposa comprou e a Sirlene recomendou, disse que é bom para ativar um pouco a memória, tá? Vamos ficar em pé para a gente encerrar com esse versículo aí? Vamos fazer essa oração conforme o Thales nos ensinou, uma oração lida, né, de maneira bem entusiasmada, fazendo desse versículo a nossa oração essa manhã. Vamos lá? Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Vamos lá mais uma vez? Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Vamos orar, meus irmãos. Pai, nós queremos colocar diante do Senhor a nossa vida. E queremos reconhecer, ó Deus, o quanto nós nos esquecemos de quem o Senhor é, do que o Senhor fez e de quem nós éramos. Quantas vezes, ó Deus, a bonança e a prosperidade não nos afastou da Tua presença. Ou quantas vezes a própria tribulação não plantou no nosso coração uma semente de incredulidade. Nós queremos confessar esse pecado ao Senhor. E queremos pedir ao Senhor para que o Senhor mantenha a nossa memória sempre viva. E que nunca nos esqueçamos do Deus poderoso e gracioso que o Senhor é. Dos Teus maravilhosos feitos no passado.
daquilo que o Senhor já realizou na nossa família, na nossa casa, dos milagres que o Senhor já realizou. Pai, que não nos esqueçamos jamais, ainda que os dias sejam dias difíceis, de tribulação, de provação. Ajuda-nos, ó Deus, para que qualquer que seja o momento que estejamos atravessando na vida, seja ele de bonança, ou seja ele de dificuldade, que estejamos aos pés do Senhor. Que Jó seja um exemplo para nós, que sejamos fiéis ao Senhor na riqueza e também na pobreza, que sejamos fiéis ao Senhor quando a saúde estiver boa, mas quando também estivermos fracos e vulneráveis. Ajuda-nos a sermos sempre fiéis. Queremos ser cristãos maduros, crentes que te servem de fato e de verdade e que não dependem das circunstâncias para te servir. Toma as nossas vidas em Tua presença e mantenha vivo, ó Deus, em nossa memória, a obra maravilhosa de Cristo Jesus. Essa é a nossa oração e nós a fazemos em nome de Jesus.